população também. Então, quando a população sabe o que é retornável, o que não é, o que é reciclável, o que não é, a gente vê uma grande diferença, né, na nossa população com a população de outros países. Essa conscientização ela é muito maior em outros países do que aqui. E assim, a embalagem, como a própria pesquisadora falou, às vezes ela é fundamental para garantir a inocuidade, a segurança alimentar. Aí eu fiquei pensando de todas as palestras, às vezes a gente vai no supermercado e compra um alface orgânico que vem embalado no isopor, né? Então, assim, é uma contradição que nós aqui a gente pode discutir exatamente como mitigar essas diversas contradições aí na nossa sociedade. Tá ótimo. Então, vamos partir agora para o próximo palestrante. Então, o próximo palestrante é o Fausto Makishi. Ele possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade de São Paulo e mestrado em Engenharia de Alimentos com ênfase em transferência de tecnologia, aproveitamento de resíduos e geração de renda pela Universidade de São Paulo, além de um doutorado em Engenharia de Alimentos, também pela USP, com foco em estratégia e desenvolvimento local sustentável na produção de alimentos e produtos da sociobiodiversidade. Atualmente ele é professor no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é coordenador do curso de mestrado, né, associado entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Unimontes, em Sociedade, Ambiente e Território, e do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Tecnologia e Humanidades, no Centro de Pesquisa em Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é coordenador adjunto da rede All for Food, que é uma iniciativa muito interessante, que já tive a oportunidade de participar como mentor, e é membro do núcleo de pesquisa do Center for Organization Studies. Desenvolve pesquisas na linha de análise e planejamento setorial e transferência de tecnologia, com destaque para governança e desenvolvimento sustentável territorial. Tem experiência nas áreas de estratégia e economia das organizações, com foco em geração de renda, segurança alimentar e políticas públicas. Fausto, muito obrigado e a palestra agora é sua. Esse eu não vou usar. Você não vai usar? Não. Gente, boa tarde. Eu abri mão da apresentação, tá? Vou fazer aqui no talento. Agradecer o Ilse, tá? Na figura do João. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, poder falar com vocês. Vou tentar não me movimentar tanto. Acho que é importante eventos como esse, importantes iniciativas como essa, tá muito dentro do que a gente está propondo dentro do All for Food, dentro do CCD, que eu participo também. Então, começando pela fala da Silvia, né? Então, essa proposta, acho que muito interessante da FAPESP, né? de apoiar essa articulação, academia, indústria. Tá? Então, aproveitar o que é gerado lá dentro e o que já existe acumulado dentro das universidades, dos centros de pesquisa, para poder gerar soluções. E aí eu acho que a primeira mensagem aqui que eu queria deixar é que a gente vai precisar de todo mundo. Tá? Então, a primeira mensagem é que discutir sustentabilidade, discutir essas soluções, a gente precisa de gente, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa da academia, a gente precisa do governo, a gente precisa da iniciativa privada. Tá? Então, é necessário ter todo mundo. Tá? Então, essa proposta de fusão, que não é fácil, tá? Não é fácil, são empresas diferentes, culturas organizacionais diferentes, culturas acadêmicas diferentes também, de instituições diferentes. Então, eu sei o trabalho um pouco que a Silvia está junto com a Heloísa lá, para costurar tudo isso, para botar todo mundo dentro do mesmo guarda-chuva, para conseguir trabalhar junto, mas a proposta é sempre trabalhar junto e trazer. Fazendo um pouco de propaganda da plataforma que eu estou participando, que é a plataforma de educação e cultura. Tá? Então, a gente tem algumas propostas, a gente acredita que sim, né? A questão da educação é importante. A questão da educação de jovens é fundamental, foi falado aqui antes, mais cedo, de manhã. Então, é importante pensar nessa geração futura, mas a necessidade de mudar é agora também. Tá? Então, necessidade de mudar a formação, inclusive empresarial, de pensar, né, um pouco da nossa proposta desenvolver modelos de tomada de decisão, é um pouco disso que eu vou falar aqui.
tomar decisão empresarial para a questão envolvendo sustentabilidade, economia circular, aproveitamento de resíduos e tudo mais. Tá? Então, está em construção e a proposta é que vocês construam junto com a gente. Tá? Então, não venho aqui trazer nenhuma solução pronta, já vou adiantando. Tá? Então, quem viu o título da palestra falou estratégias em... nem sei como é que eu chamei de estratégia do que mesmo. Estratégia em... Lê aí alguém para mim. É isso, um título bonito que a gente colocou, estratégia para minimizar o desperdício de alimentos, para atrair o pessoal, mas não tem solução pronta. Tá? Então, eu vou falar algumas coisas aqui para a gente pensar, para a gente refletir, mas não tem solução pronta. E tudo está mostrando que cada um vai ter que achar uma solução, mas essa solução vem em conjunto. Tá? E essa é a minha segunda mensagem, talvez a mensagem principal aqui. Tá? A ação coletiva, a necessidade de uma ação coletiva. Bom, vou falar um pouco do All4Food. O que é o All4Food? O All4Food ele é uma rede completamente orgânica, maluca, que não tem formalização direito, mas é um monte de gente que entendeu que precisa trabalhar junto para buscar essas soluções. Começou dentro da academia, começou com um conjunto de acadêmicos, mas foi crescendo e é uma rede que tem 2 anos e meio. Tá? Hoje a gente tem 19 instituições de pesquisas envolvidas, quase 70 pesquisadores engajados. Estamos em 5 países diferentes, com 17 universidades e centros de pesquisas dentro dessa rede. Tá? É uma rede que propõe discutir sustentabilidade na produção e no consumo de alimentos. Então, esse é o tema central do que junta o All4Food. Discutindo inovação, discutindo empreendedorismo, discutindo inovação aberta. Então, é essa discussão que move essa rede orgânica de pessoas que vêm se conectando. Tá? E essa é a proposta principal do All4Food, criar as conexões. Como que a gente faz isso? De uma metodologia que a gente desenvolveu que é simples. A gente faz as pessoas se conectar da seguinte forma. Primeiro, a gente tenta achar quem são essas pessoas, quais são os talentos que tem aí, quais são os problemas que tem por aí, o que precisa ser resolvido. Tá? A gente bota todo mundo dentro de eventos como esse, por exemplo, tá? De discussão, ou como o João participou, né? Um desafio de startups, por exemplo, que tem como... É uma provocação, na verdade, para as pessoas começarem a conversar lá dentro. Né? Então, os tutores, os mentores conversam com as startups conversam com startup e começam a achar soluções, começam a achar ideias novas e fomentar tudo isso. Então, e aí a gente tenta trabalhar junto, tenta fazer projetos como esse com o CCD que a gente está tentando fazer, tentar trabalhar junto. Então, essas 3 coisas, né? Então, buscar, conectar e tentar trabalhar junto é o que a gente acredita que vai promover conexões necessárias para poder mudar o mundo. Né? Que é o nosso slogan, né? Conexões para mudar o mundo. Então, a ideia de gerar dessa forma simples, porém não trivial, de gerar essas conexões justamente para buscar essas soluções, né? Ou estratégias tecnológicas, às vezes, para a solução de alguns grandes problemas que envolvem alimento. E é interessante que as palestras desde cedo, né? Até chegar agora essa minha, né? Como a gente caiu no alimento, né? Como é que a gente chegou no alimento como, talvez, eu não digo que é a principal causa, mas no centro de toda essa discussão envolvendo sustentabilidade. A gente desmata, supostamente, para produzir mais alimentos, a gente polui mais para poder produzir mais alimentos, a gente desapropria, às vezes, para produzir mais alimentos. Tá? Então, o alimento acaba estando muito à frente dessa discussão, e por isso, né, o All4Food, também porque a gente já trabalhava com alimentos, a gente acaba juntando tudo isso para pensar soluções sustentáveis para a produção de alimentos, para o consumo de alimentos também. Então, a gente está muito alinhado à ODS, né? Falando de ODS, a gente está muito alinhado à ODS 12. Tá? Então, a gente elegeu a ODS 12 como a principal. E dentro dessa ODS 12, né? Então, a ODS é dividida lá em pedacinhos, a gente elegeu a 12.3, que é justamente a questão de perdas e desperdício de alimento. E aí, assim, a gente primeiro precisa entender o que é perda, o que é desperdício de alimento. Tá? Então, essas coisas que andam junto nem sempre estão claras, na verdade, não está muito clara para ninguém. Eu acho que aí tem um ponto importante para a gente solucionar isso, tá? Ou para a gente tentar diminuir o problema de perdas e desperdício de alimento. Bom, a FAO, tá? Isso em 2019, demorou para ela conseguir tentar assentar um pouco esses conceitos, ela adotou como perda aquilo que acontece, né? Então,
tudo aquilo que é produzido e é perdido e sai ao longo da cadeia. Tá? Então, aquilo que é deixado, né, que não é consumido, melhor dizendo. Então, o alimento que não é consumido, ele foi produzido, foi empregado recurso para produzir ele, e por algum motivo ele não foi consumido, ou seja, ele deixou de cumprir o objetivo principal dele, que era ser consumido. Tá? Isso é perda. E ela assume como desperdício algo que está mais relacionado a fatores comportamentais. Então, desperdício está relacionado a comportamento, na maioria das vezes. Tá? E isso faz com que alguns autores confundam um pouco e associem principalmente desperdício ao consumidor. Então, lá no final da cadeia, então vamos falar muito de desperdício no varejo, na comercialização, nos restaurantes e no consumo em casa. Tá? Então, essa associação, então, de acordo com essa definição que a FAO adotou, a gente acaba interpretando dessa forma. Então, mais para o final da cadeia, a gente adota como desperdício, ao longo da cadeia toda, como perdas. Eu vou propor uma coisa um pouco diferente. Tá? Eu estou propondo aqui, agora. Tá? Eu pensei isso faz algum tempo atrás, estou propondo agora para vocês. Eu vou associar perdas e desperdício a uma relação de propriedade. Tá? Isso vai ser importante para tentar entender isso. A gente só perde aquilo que a gente tem. Tá? Mais do que um exercício de retórica, tá? Isso tem uma importância de a gente entender isso. Se desperdício está relacionado a um fator comportamental, a gente pode tentar transformar esse desperdício em perda, primeiro. Por quê? Porque perda tem relação econômica. Perda tem apelo econômico. Eu não quero perder. Né? Quantas vezes a gente desperdiça porque a gente acha que aquilo lá, eu não tenho propriedade sobre aquilo? Vou contar um caso que eu acho que é importante. Eu venho de Minas, a gente conta muito caso, tá? Eu não sou de Minas, mas aprendi a fazer isso. Semana passada, eu levei meus alunos, o pessoal do laboratório, tá? Final de ano, né? Então, está encerrando o semestre, os meninos trabalharam bem. Falei, por que vocês querem fazer? Né? Aí eles falam, vamos no rodízio. Aí levei os meninos no rodízio de pizza. Para quem não conhece rodízio, não sei se todo mundo conhece rodízio é tipo uma orgia gastronômica. Tá? E como toda orgia, ninguém é de ninguém, aquele negócio, né, maluco. E aí eu falei, puta, ali, ó, estudando desperdício de alimento, a gente vai no rodízio. Né? Contraditório, mas vamos lá ver, entender. Aí, tá, estou lá, né? Aí vira experimento, né, professor? É uma desgraça, né? Então, aí você chega lá e começa a virar experimento, começa a olhar o que está acontecendo e tal. E aí você viu que tem toda uma dinâmica do pessoal, ele consegue prever a demanda, tem toda uma técnica ali, uma tecnologia por trás daquilo, que ele consegue ver a demanda, então ele vai diminuindo o ritmo das pizzas que vai chegando, ele sabe os sabores que saem mais, ele vai ajustando para que não haja desperdício. Mas tem uma coisa que para mim foi fundamental, inclusive para bolar essa ideia da questão de propriedade para perdas e desperdício. Tinha uma plaquinha em cima da mesa falando assim, se sobrar, você paga. Quando você coloca uma plaquinha em cima da mesa, se sobrar, você paga, o que você está fazendo? Você está atribuindo responsabilidade para outra parte. Você atribui propriedade para outra parte. Quem tem propriedade sobre aquilo passa a ter responsabilidade sobre aquilo. Tá? Então, grande parte do problema envolve responsabilidade sobre. Tá? E essa responsabilidade precisa ser compartilhada. O All4Food vem fazendo algumas iniciativas, eu vou falar duas delas que eu acho que são interessantes, são importantes aqui, que vão, para o que eu vou desenvolver depois, vão ser importantes. Primeiro, a gente montou um ranking, tá? Um ranking de empresas da indústria de alimentos, que trabalha com perdas e desperdícios, que tem ações voltadas à redução de perdas e desperdícios, ações declaradas nos seus relatórios corporativos para redução de perdas e desperdício. Tá? A gente montou um ranking é um ranking positivo, tá? De valorizar as iniciativas que acontecem, mas também é um ranking provocativo. Se você é da empresa e não estiver lá, tá? Procure a gente. Vamos conversar. Tá? Então, se você estiver lá, procure a gente para conversar também, para entender como é que foi feito. Esse ranking é importante por quê? Tá? Para a gente aqui. Boa parte do que a gente viu nas indústrias, analisando essas iniciativas para redução de perdas e desperdício, a gente viu que dentro das indústrias, na maioria das vezes, está resolvido. Perda para a indústria é ineficiência. Eu estou perdendo dinheiro. Tá? Então, a indústria tem uma necessidade muito grande de resolver isso. Tá? Ela não quer. É até tabu. A gente vem falar... A primeira vez, quando a gente começou esses estudos, ia falar com a empresa de perdas e desperdício, ninguém queria falar com a gente.
tá? Porque ninguém quer mostrar que você está sendo ineficiente. Então, isso para a gente é importante porque dentro de casa está mais ou menos resolvido. Tá? As empresas estão com 99% das suas perdas e desperdícios, principalmente perdas, resolvido. Tá? Então, elas conseguiram fazer isso. A indústria é muito eficiente nisso, ela tem uma expertise muito grande, uma capacidade muito grande para fazer isso. Tá? Então, onde é que acontece aqueles 30% que a FAO mostra para a gente? Está fora. Está acontecendo ao longo da cadeia. E aí, isso faz a gente começar a entender que o problema de perdas e desperdício envolve coordenação. Envolve cooperação, coordenação. Ela acontece entre um elo e outro da cadeia. Tá? Ele não acontece E aí, de novo, o meu problema de propriedade. Né? Ele está acontecendo entre um e o outro. E aí, quando a propriedade não é bem definida, você traz esse problema de desperdício ou perda. Tá? Mas tem mais uma coisa que a gente fez que eu achei que é legal. Tá? Não vou mostrar aqui, né? Também por provocação, para vocês poderem entrar no site do All4Food e ver a plataforma All4Food, né? Ou o mapa de iniciativas de perdas e desperdício. Tá? O que a gente fez? Tem um monte de coisa acontecendo por aí, relacionadas a perdas e desperdício. A gente botou um monte de gente para ficar jogando no... Pode falar Google? Para ficar buscando no Google iniciativas voltadas a perdas e desperdício. E a gente sistematizou isso, colocou tudo dentro de uma plataforma. Então, você consegue buscar lá perdas e desperdícios na produção rural. Eu vou lá e procuro. Por área, eu consigo procurar. Então, consigo buscar e começou... A gente já mapeou 77 iniciativas, né, confirmadas, a gente confirma, vai atrás, vê se a informação é verídica e tal, de soluções para perdas e desperdício de alimentos. A ideia é muito simples, tem muita coisa boa acontecendo por aí. Né? Então, por que não sistematizar, facilitar a comunicação? De novo, a questão de comunicação é importante. Né? Então, por que não tornar isso mais acessível para as pessoas? A gente sabe o trabalho que deu para fazer. Sabe? Será que todo mundo vai fazer isso? Não. Então, a gente pôs isso lá. E aí, de novo, né, o que a gente viu que grande parte das soluções de perdas e desperdícios, principalmente essas tecnologias novas de startup, elas estão acontecendo na conexão. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Connect Food, vou dar nomes de empresas que são parceiras nossas. Connect Food, que é uma startup que trabalha com sistema de banco de alimentos. Né? Então, ela pega lá no restaurante o que sobrou e consegue levar isso no lugar que está precisando. Pega no supermercado o que sobrou e consegue levar isso em algum lugar que está precisando. Ela conecta, ela é quase um Uber de banco de alimentos. Né? Então, ela faz esse trabalho, Tinder, né? Vamos saber. Então, faz o Tinder do banco, junta, né, a vontade de comer com o alimento que está sobrando. Tá? Então, ela faz essa ponte. Tá? Então, de novo, são startups que se especializaram numa coordenação de cadeia. Tá? Então, coordenação passa a ser importante. Bom, e aí, se a gente pode tratar, né? Estou olhando meu tempo aqui. Se a gente pode tratar isso como coordenação, tá? Então tem toda uma teoria, tem toda uma discussão teórica que permite a gente. Vou tentar não ser muito teórico aqui, mas tem toda uma teoria que permite a gente começar a sistematizar isso e entender melhor tudo isso. Tá? Eu vou usar um pouco das teorias do Oliver Williamson, tá? Que foi Nobel de Economia. A minha base é toda na economia. Eu saí da alimentos, fui para administração, depois fui para economia, para ciência política. Eu comecei a estudar um pouco de sociologia. Ultimamente estava estudando um pouco de antropologia também para tentar entender hábitos e consumos de alimentares e de consumo de forma geral. Nunca estou satisfeito com os cursos que eu faço. Então, o Williamson ele desenha, né, o que a gente entende, o que ele chama de estrutura de governança, que é justamente esse modelo de coordenação vertical de cadeia, que as empresas usam para compra de insumo, que usam para compra de material. A ideia do Williamson é a seguinte: o mercado pode não ser suficiente, né? O mercado não é suficiente, a estrutura de mercado ela não é suficiente para criar incentivos para garantir essa transação, né? ou a comercialização. O que o Williamson está falando? Então, existem outras formas para você garantir abastecimento, então, supply chain, né? Então, para garantir abastecimento, que não seja o mercado. O modelo de mercado do Williamson, só para a gente entender, é o mercado de tipo commodity, né? Regulado por preço. Né? Isso faz a gente entender, por exemplo, a questão da especificidade. O alimento tem especificidade, ele tem um uso próprio, ele precisa ser utilizado em alguma coisa.
se a gente pegar... Então, o Williamson, só voltando no modelo do Williamson, antes de falar de especificidade. O modelo do Williamson, você vai falar assim, ó, tem um mercado, é uma forma de coordenação, que em alguns casos funciona, commodity funciona, sistema de preço funciona. Tá? Mas você tem outras coisas, outras formas de coordenação vertical da empresa que diferem do mercado. Um exemplo disso é o contrato. Quando você faz um contrato, você está garantindo que você vai ter abastecimento. Você garantiu a coordenação. Ou seja, o mercado não foi suficiente para coordenar, você utilizou o contrato para fazer isso. A outra solução é integração vertical. Quando você mesmo produz o seu produto, né, ou quando você mesmo faz, você tem um sistema de integração. Modelo lá de produção, a maioria dos frangos que são produzidos comercialmente, eles usam sistemas, contratos muito restritos que são de integração. Né? Eles não são dono, mas eu ofereço o pintinho, ofereço o milho, a ração, não sei o que lá, a técnica, como é que faz, porque, inclusive, você garante preço e compra e abastecimento. Né? Então, os grandes frigoríficos utilizam esse modelo de integração. E é um pouco dessas ideias que a gente está tentando trazer para a questão de perdas e desperdícios para discutir essas estratégias. Tá? Então, primeiro, o mercado não é suficiente. O alimento, na maioria das vezes, né, ainda que desperdiçado, ele tem alguma especificidade. A mais simples dele, de tempo, tá? É perecível. Muitas vezes é perecível. Você precisa achar soluções rápidas para o alimento. Né? Então, essas startups que começaram a fazer conexões rápidas entre onde está sobrando e onde está faltando, elas estão agindo em cima dessa especificidade de tempo. Né? Problema de tempo do alimento que estraga rápido. Tá? Então, eu preciso achar uma solução e é rápida. E nem sempre então, uma geração não pontual, né? Uma geração que é difusa. Então, isso também, essa especificidade espacial também acaba sendo uma dificuldade. Não vou ficar citando aqui, mas o alimento aí tem várias especificidades e, por isso, o mercado nem sempre ou não é eficiente para regular o problema de desperdício. A conexão ela não é espontânea. A gente foi procurado, o All for Food foi procurado há um tempo atrás, tá, por um grande grupo, na verdade, dessas grandes associações, né, de setoriais. Isso é uma coisa legal, tá? É uma coisa que eu tenho estudado um pouco, esses arranjos setoriais, de novo, que agora parece começar a entender que a necessidade de sustentabilidade é uma questão coletiva e não individual, e a gente começa a ver em vários setores movimentos setoriais, de fato, em prol de sustentabilidade. Tá? Então, em prol de alguma coisa, estão buscando essas iniciativas. E esse pessoal procurou a gente, né, com a seguinte ideia. Eles queriam mapear... Bom, já existe um mapa da fome, você sabe onde que a fome está acontecendo. Né? Você sabe onde que existe demanda por esses alimentos. E aí eles queriam mapear o desperdício de alimento. Onde que o desperdício está acontecendo? Tá? Sobretudo no varejo supermercadista. Tá? Eu falei, acho que não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque não basta achar oferta e demanda. A conexão não é espontânea. Não adianta a gente saber onde está sobrando simplesmente e saber onde está faltando. Essas coisas não se juntam. Tá? Pelo simples motivo. A gente sabe o que é oferta e demanda e essas coisas não acontecem quando você tem circulação de recurso financeiro. Por livre espontaneidade de doação e, sei lá, não vai funcionar. A gente precisa criar essa conexão de alguma forma. Ou seja, o mercado em si não é suficiente para fazer isso. Vou dar um outro exemplo, aproveitar a Silvia. Um outro exemplo de embalagem aqui, para tentar entender esse negócio do mercado não é suficiente para coordenar a ação. Vidro. Vidro é reciclável. Né? Todo mundo, a gente adora garrafa de vidro, né? Bonita, e é reciclável. Tem tudo para dar certo. Por que não recicla? Mercado. Qual que é a estrutura de governança que você escolheu para a maioria dos resíduos? Mercado. Tanto é que alumínio tem alto valor de mercado, some. Né? Você joga a latinha aqui da janela do prédio e ela não chega lá embaixo. Né? Alguém pega no caminho porque tem valor de mercado. Por que vidro? Vidro é pesado, ninguém quer carregar, né? E vidro não tem valor. Não tem valor de mercado. Tá? O mercado, com seu sistema de preço, ele não é suficiente para coordenar a ação. Quando que a gente vê que o vidro dá certo? Quando você tem algum tipo de contrato, algum tipo de empresa que se propõe a recolher isso e usar isso para reciclar.
Ou seja, você não consegue coordenação espontânea, você precisa criar a coordenação. Tá? E aí o Williamson vai falar, então, que especificidade do ativo é um atributo aí da transação. Né? O problema de coordenação ele se dá para o Williamson, né? Falando em modelo teórico, estou acabando já. O modelo teórico do Williamson, que acho que tem tudo a ver com isso que foi falado hoje aqui. O Williamson assume que o problema de coordenação ele se dá por 2 fatores. A simetria de informação, nome bonito, né? Assim, a informação ela está dispersa de forma desigual. As partes sabem de forma diferente o que acontece. Tá? Isso é um problema de coordenação. Tá? E a outra questão é racionalidade limitada. O ser humano, para o economista Williamson, ele é racional, porém limitado. Então, ele tende a maximizar o seu lucro mais dele, né? Olhando para o lado dele. Ele esquece dos outros. Tá? Então, essa racionalidade limitada, quando eu penso só em mim, prejudica a coordenação. Abre, por exemplo, espaço para ações oportunistas, ações, né, de competição ao lugar de coordenação. Então, isso são pressupostos que são problemas de coordenação. A gente consegue estender isso para a questão de perdas e desperdício também. Tá? E aí o Williamson vai falar, então, que especificidade é um desses atributos de transação, e tem mais outros 2. Um deles é frequência. Tá? E aí dá para a gente pensar aqui que o desperdício de alimentos ele está relacionado à frequência. Quanto maior a frequência, maior a necessidade de integração vertical, ou seja, maior a necessidade de fugir do sistema de mercado para regular isso. A frequência ela é importante por quê? Porque você consegue criar previsibilidade. Tá? Então, você consegue ter uma ideia de previsão. E se você sabe onde é que está acontecendo, e aí sim, se você já tem um caminho pré-definido, você consegue organizar melhor esse alimento. Mas tem um outro fator, já que eu estou terminando aqui, que eu acho que é mais importante para a gente discutir aqui, que é a questão de incerteza. Tá? Isso é um ponto importante. Grande parte do que tem acontecido com o alimento, grande parte não, mas uma parte importante do que acontece com perdas de alimentos está relacionado à incerteza. Por exemplo que a gente viu hoje no almoço. Tá? A gente pede um prato, né? E aí, na incerteza do restaurante de deixar o cliente satisfeito ou não, ele serve um prato, né, que pode ser não exatamente aquilo que você queria, a quantidade que você precisava. Né? O que a gente vê? Sobrando comida no prato. Tá? É um problema de incerteza. Né? É assimetria de informação também, mas tem muita incerteza aí. Então, por que o restaurante não serve pouco, então? Era melhor faltar, não é assim que fala o ditado popular, é melhor faltar do que melhor sobrar, né? Não é assim, não. Mas seria melhor, né? Então, se a gente quer diminuir perda, a gente diminui a quantidade, porque aí o cliente fica insatisfeito. Eu não posso assumir um cliente insatisfeito. Então, é um problema de certeza. Não saber, né, a outra parte, envolve, por exemplo, questões que estão muito relacionadas a perdas de desperdício. Data de validade, esse tema é polêmico. Né? Data de validade é um tema polêmico. Mas perceba o seguinte, data de validade ele é uma solução encontrada há muito tempo atrás. Tá? Eu considero data de validade importante, tá? Antes de tudo, tá? Já que assinei o termo, é importante, precisa ter, tá? Mas a gente precisa olhar com um certo cuidado tudo isso. Por que data de validade envolve problemas de incerteza? Porque ele foi criado para resolver o problema de incerteza. Qual que é a incerteza? Eu não sei se pode comer, se está bom para comer. Eu fiz engenharia de alimentos, mas nem assim resolve. Vocês viram que eu fui para a área de administração e fugi das coisas. Mas você não precisa fazer um curso desse para poder entender. Então, resolvo o meu problema o seguinte, ponho lá uma data estampada no rótulo e falo para ele, até aqui você pode ir, você pode consumir, depois daqui eu não garanto. Tá? Legal, solucionou o problema. A pergunta que eu faço, será que a gente não tem jeito um pouco mais inteligente de resolver isso? Será que a gente precisa criar data de validade para todo mundo? Passa uma régua assim, é tudo igual a partir de agora? É tudo... Será que é a melhor forma de fazer isso? Será que todo alimento se comporta igual? Será que faz sentido a gente criar data de validade para um negócio que, sei lá, tem umidade baixa e vai durar, sei lá, biscoito cream cracker? Sabe? Vai durar... Então, assim... isso foi criado há uns 50 anos atrás, 40 anos atrás. Será que a gente ainda a gente vai usar esse modelo? Né? Esse modelo de... Ou seja, a gente precisa pensar, né, em soluções
talvez um pouco mais inteligentes para o problema de perdas e desperdício de alimentos, que o meu tempo está acabando. Mas a gente precisa pensar de forma coletiva, mas principalmente a gente precisa pensar em conexões, a gente precisa pensar em coordenação. Tá? O problema de perdas e desperdícios não envolve, né, simplesmente práticas gerenciais dentro da fábrica. Tá? Isso está mais do que resolvido, tá? Pela questão econômica, você está perdendo dinheiro. Tá? Resolver problemas de desperdício de alimentos, não só em termos de doação de alimentos, que, na verdade, a gente não deveria doar alimentos. Tá? A gente devia resolver o problema de perdas e desperdício para não sobrar lá no final. A doação, perceba que já é uma solução já paliativa para o negócio que está acontecendo. Como é que a gente volta nisso? Muitas vezes, resolvendo problemas de coordenação. Tá? Então, a gente tem que ter uma previsão, igual o cara da pizzaria. Ele tem da pizzaria rodízio. Além do aviso que ele põe lá, tá? Se você comer, compartilha a responsabilidade, a gente precisa compartilhar mais as responsabilidades, você tem também práticas dentro da pizzaria lá, que para poder entender, ajustar melhor a demanda, ajustar melhor os produtos adequados à necessidade de cada local, entender melhor o tipo de consumidor, entender melhor como que... Então, são essas medidas diversas de coordenação, como eu falei, não vim aqui trazendo nenhuma solução, né, mas a gente precisa pensar dessa forma ampla para tentar resolver o problema, ou pelo menos diminuir perdas e desperdícios. Lembrando que tem uma parte que ela acaba sendo inevitável. Os processos tendem a desperdiçar uma parte, né? Então tem o inevitável. O inevitável é frequente. Se é frequente, a gente podia achar uma solução também constante para ele, como a gente achou em alguns casos. Tá? Então, acho que era isso. Tá? Agradeço mais uma vez o Wilson. Não sei se eu coloquei mais dúvida na cabeça de vocês do que esclareci alguma coisa, mas é isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.